Olá, sejam todos bem-vindos a mais um InvestidorCast, o podcast do Você Investidor, direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto que está sendo badalado no mundo inteiro, na internet, só se fala nisso, né? E é algo que envolve muito dinheiro, né, Clayton? Hoje nós vamos falar sobre Bitcoin e criptomoedas em geral, né? É isso aí, parece que agora realmente é o momento disso, né? Você só escuta falar sobre isso. Lá no nosso Instagram, quando nós abrimos a caixinha de perguntas, sempre tem chuva de perguntas sobre criptomoedas, sobre Bitcoin e tal. Dá pra ver que realmente o pessoal agora quer comprar isso. Parece que agora que valorizou, o pessoal quer mais, né? Quando ele estava mais barato, não queria, e agora quanto mais caro, mais o pessoal tá querendo entrar. Aquelas perguntas, né? Vale a pena investir em tal criptomoeda? A gente nunca ouviu falar, né? E as pessoas estão lá perguntando de vários tipos, né? Porque todo dia nascem novas criptomoedas e as pessoas estão enlouquecidas querendo. Eu não quero ficar de fora disso, né? É como se fosse um ônibus que tá lotado indo para um determinado destino e todo mundo tá correndo atrás porque quer embarcar, né? Exato, sem dúvida, né? Esse tá sendo um dos grandes momentos das criptomoedas, se for juntar, teve lá em 2017 com o Bitcoin já, e agora tá acontecendo não só com o Bitcoin, com outras criptomoedas também, e até, se falando nos Estados Unidos, já tem exchange, né, corretoras aí de criptoativos entrando na bolsa, né, e sendo avaliado em bilhões de dólares. Então, realmente isso mostra como hoje está se tornando uma realidade, mas nós temos que entender, tem que tomar cuidado, né? Porque nós estamos vendo, isso nós vamos abordar mais no decorrer do podcast, nós estamos vendo uma certa emoção, podemos falar assim, nas pessoas. Algumas pessoas, na própria fala dela, você percebe que não tem muita razão, ou que tem uma esperança dela de entrar agora e ficar rica ano que vem, por exemplo. E esse é um cuidado que tem que ter, e nós vamos abordar muito bem isso, porque algumas pessoas estão investindo em criptomoedas, seja Bitcoin ou qualquer outro, sem saber o que realmente ela é. Ele só entende, é uma moeda digital, é o futuro, eu estou colocando metade das minhas fichas, dou a minha cesta de ovos inteira lá, e se eu tivesse colocado R$1.000 em 2010, hoje eu estaria milionário, então se eu colocar R$1.000 agora, em 2031 eu vou estar milionário igual. E, enfim, algumas emoções, né? O pessoal analisando sempre uma rentabilidade passada, tentando justificar como rentabilidade futura, e esquecem vários pontos que nós vamos destacar aqui, que tem que ter atenção. Então até eu gostaria de fazer essa primeira pergunta aqui para o Eduardo, porque muitas pessoas, beleza, acham que Bitcoin é a única criptomoeda, existem várias outras criptomoedas, existem altcoins, enfim, existem muitas realmente criptomoedas para vários fins. Então, vou perguntar para o Eduardo explicar, resumidamente aqui, o que são, então, moedas digitais, o que são as criptomoedas, para as pessoas entenderem melhor o que é isso. Isso mesmo. Então, como você falou, né? Muitas pessoas querem até investir, entender esse negócio, mas não conhecem, nem não sabem de onde veio, o que é isso, né? Então, criptomoedas nada mais é que são, basicamente, são moedas digitais através de um código criptografado, né? Então, existe uma criptografia por trás disso, é um código digital, falando em uma linguagem simples aqui, e várias pessoas não, instituições criaram essas moedas, né? Por exemplo, o Bitcoin ele foi criado, mas ninguém sabe ao certo quem criou, e são ativos, né? A gente pode chamar assim ativos, são moedas digitais que elas não têm um lastro com governos, né? Elas são independentes, ou seja, todas as transações que estão sendo feitas a partir das criptomoedas não envolve o governo, é como tipo toda moeda tem um dono, né? Então, o real ali nós temos o nosso governo brasileiro, o dólar tem o governo americano. E nas criptomoedas não existe esse dono, né? Não existe, tipo, quem que tá gerenciando isso. Simplesmente ela tá trocando de uma pessoa para outra. E direto de uma pessoa para outra sem um intermediário, né? Até um exemplo legal que dá para entender disso, por exemplo, no real, se ele está no banco, mas às vezes o banco você vai sacar dinheiro e diz, não, hoje eu não consigo, amanhã. Então veja que o dinheiro é teu, mas você não consegue sacar. Entre outros pontos, alguns investimentos que têm liquidez. E lembrando, um tempo atrás, já aconteceu o bloqueio da caderneta de poupança. Então veja que o dinheiro é teu, ele está em algo seguro, mas se o governo decidir barrar, ele barra, né? Ou se o governo decidir tributar, ele tributa diretamente nesse intermediário, só que o governo está sempre no meio, né? O governo está sabendo de tudo porque, no caso do Brasil, o real brasileiro é a moeda. Se o Banco Central desejar imprimir mais real, ele imprime mais real. Mesma coisa lá nos Estados Unidos, tem o Fed, né? O Federal Reserve, se ele decidir imprimir mais dólares, ele imprime, ele está fazendo inclusive isso agora, imprimindo dólares, né, para gerar cheque para os americanos, para que eles possam consumir mais, para que a economia não pare. Então veja que todos os governos, as moedas, têm um país por trás. E no caso de criptomoedas, ela não tem um país por trás, não tem esse intermediário. Então o Eduardo quer me passar Bitcoin, ele passa direto para mim. Teoricamente não vai ter um imposto no meio, não vai ter um intermediário, não vai ter uma regulamentação, simplesmente ele coloca ali a chave e vai transferir entre pessoa a pessoa, entre pessoa e lojista.
Então o governo fica de lado nisso. É por isso que os governos até têm um certo receio, porque isso pode ser usado porque o governo quer tributar tudo, né? Ele quer ter controle de tudo. Então as criptomoedas, é por isso que o pessoal fala, elas são disruptivas, elas são a parte do sistema financeiro, ela é um paralelo. E é aí que ao mesmo tempo tem toda essa valorização, essa expectativa, porque é relativamente algo novo, né, Eduardo? Exato. Até o governo, você não declarar, ele nunca vai saber que você tem isso e que você está fazendo transações a partir disso, né? Então, isso até preocupa vários países, porque alguns países queriam barrar, né, de fazer transações de criptomoedas lá. Só que aquilo, né, se é algo que está tão em alta e está todo mundo querendo utilizar, aquele país que bloquear aquilo acaba ficando para trás. Né? Então, até a gente vai entrar mais à frente no podcast assim, nesse assunto, que o Brasil está sendo uma das primeiras que está liberando até formas de você investir em criptomoedas, né? Regularizado, né? Ou seja, o famoso regularizado é pagando imposto. Pagando imposto e o governo sabendo o que você tem, né? Exatamente. Porque tem pessoas que podem estar multimilionários com criptomoedas e o governo nem sabe. Por quê? Pode ter aberto uma conta numa exchange lá fora, né? Uma exchange, só para explicar que a gente vai entrar mais à frente disso também, é como se chama a corretora de criptomoedas, né? Então, você pode abrir uma corretora lá fora, ter feito bilhões de transações, pode ter comprado, por exemplo, 1.000 bitcoins lá em 2010 e hoje esses 1.000 bitcoins aí estão valendo milhões, você está milionário e o governo não sabe disso. Não sabe. Porque é uma transação totalmente à parte do rastreio, do lastro do governo. Né? Exato. E muitas pessoas que hoje estão movimentando criptomoedas, estão tão interessadas, elas não têm a mínima ideia disso. Simplesmente Bitcoin está subindo, eu quero entrar, e elas nem sabem, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, é um país que não tem ETF de Bitcoin, porque o governo está tentando barrar, né? A SEC não está aceitando, porque os Estados Unidos têm podemos falar assim, um bloqueio para isso, de modo geral, porque é mais tradicional, ainda mais agora, né? Com a gestão do Biden lá, ele é extremamente conservador, então ele tem um certo controle para isso. Outro problema que isso gera também no Bitcoin, pessoal, tem que ter noção, é a quantidade de lavagem de dinheiro que acontece dentro das criptomoedas. Então, nós estamos falando de uma Deep Web, né? Nós estamos falando de algo totalmente à parte que não tem controle, que seriam criptomoedas. Lógico, ela pode ser usada para bons fins, tem pessoas ganhando, mudando vida, melhorando, etc. Sim, mas a gente sabe que todo mundo, infelizmente, o malandro, ele usa para o lado ruim. Assim como tem o Pix, que é uma coisa extremamente boa, sem custo, tem pessoas já criando golpes no Pix. No Bitcoin, o que está acontecendo, o pessoal está lavando literalmente dinheiro, porque é um dinheiro frio, joga lá para o Bitcoin, justifica como uma valorização, não tem como comprovar quando comprou, quanto vendeu, traz de novo para o sistema, paga devidamente o imposto ali, blá blá blá, e entrou no sistema. Então é muito mais simples, porque você não tem o rastreio de onde veio. E você consegue fazer a saída pagando imposto, né? Depois você vai ter que explicar e tal, até vai poder explicar, mas, cara, é um sistema totalmente à parte. O governo não tem esse rastreio, né, essa previsibilidade. Então os Estados Unidos estão extremamente ligados nesse sentido e tentando barrar, tentando taxar, isso, né? Estão preocupados por essa questão que tem muitas pessoas literalmente do dinheiro frio do sistema oficial, elas jogam para criptomoedas e tal e depois resgatam sendo uma lavagem, não deixa de ser uma lavagem de dinheiro porque volta como um dinheiro quente, nem que paga imposto, mas vem lícito a partir dali e aí é um dinheiro que surge no sistema. Então tem que ficar ligado. Por que nós estamos falando disso? Não é para assustar vocês, é porque todo mundo que pensar em investir em criptomoeda tem que entender aonde que está metendo o pé, a profundidade do lago que está entrando. E não só achar que só sobe, entrar ali. E, enfim, depois nós vamos entrar mais alguns comentários que nós recebemos. E é até engraçado de saber que as pessoas pensam assim. Pessoal, para você comprar criptomoedas, o Eduardo até já comentou, basicamente você tem que abrir uma conta numa exchange, né? Pode ser no Brasil, tem sim corretoras de criptomoeda. Exchange é uma corretora de criptomoeda, tem no Brasil, tem fora do Brasil, que você pode comprar também, né? E você vai comprar diretamente o Bitcoin oficial. Você vai ter ali pedaços, assim, frações do Bitcoin. Tem outras formas, exemplo, você pode comprar, exemplo, no Brasil agora temos uma ETF, a Hash11, que é uma ETF que você vai na tua corretora, teu home broker, vai digitar Hash11, nós temos um vídeo já no nosso canal sobre isso, você vai poder comprar, só que daí ela já não está parte do sistema, ela está dentro do sistema, porque o governo sabe quanto você tem nessa ETF, se você resgatar, teve lucro, já tem que pagar imposto, né? Então, e tem que estar na tua declaração de imposto de renda, porque é renda variável. Então, veja que o governo criou essa forma de facilitar, mas em contrapartida você saiu desse sistema paralelo e entrou no sistema normal, mas você está exposto à valorização. Então, essas são formas. Existem alguns países que não têm como falamos, os Estados Unidos não tem ETF de criptomoedas, porque eles estão barrando, porque eles querem dar um jeito mais seguro, podemos falar assim. E até nessa questão de como comprá-las, é um cuidado que você tem que ter. Eu já vou passar para o Eduardo, que ele tem uma história legal sobre corretoras e exchanges.
você tem que tomar cuidado qual que você vai abrir, porque algumas não oferecem todas as criptomoedas. É uma corretora. Você abre na Rico, na Clear, tanto faz, sei lá, na Easy Invest, você vai ter acesso à bolsa inteira brasileira, você compra todas as ações. Agora, quando você fala em exchange de criptomoedas, não significa que você vai ter acesso a todas as criptomoedas, porque como ela é um sistema à parte, ela não está na B3, na Bolsa de Valores, ela está no sistema paralelo. Então, ela precisa estar, enfim, ter todos os acertos para ela ser negociada por dentro daquela exchange. Então, algumas exchanges, sei lá, alguma criptomoeda mais difícil e tal, eles preferem deixar fora, dá muito trabalho para eles, eles pegam as mais fáceis. Então, dependendo da exchange que você abrir, você vai ter acesso a 6 só criptomoedas, 7. Então, por esse motivo, analisa qual que você vai abrir conta, se é no Brasil ou não, e veja se realmente você vai estar feliz com o que ela vai te oferecer de criptoativos. Eu vou até passar para o Eduardo aqui, para ele contar essa história dele nessa questão de exchange, de como escolher e o que até aconteceu com ele também. Exato. Basicamente, então, né, pessoal, para você comprar as criptomoedas, existem dois meios hoje, através da exchange, que é a corretora, para você adquirir os bitcoins ou as criptomoedas, enfim, que você vai adquirir, e também, como o Cleiton até explicou, através das ETFs agora no Brasil, né, que está saindo aí uma ETF, uma nova ETF aí, a Hash 11, que começou a ser negociada dia 26 de abril, né, e ela tem uma exposição aí de 80% Bitcoin, 16% Ethereum e 3% em algumas outras moedas. Então essas basicamente são as formas para você estar investindo em criptomoedas. Até a respeito disso, até o Cleiton citou de uma história ali, que eu tinha com isso, porque em 2017, 2018, eu tinha separado uma quantia ali em torno de uns R$3.000 para investir em criptomoedas ali, para dar uma diversificada no meu portfólio, estava em alta também naquela época ali. Daí eu pensei, vou me expor um pouco nisso, né, com um pequeno percentual do meu patrimônio ali, que se acontecer algo, não vai acontecer nada comigo, né? Então se ele cair, no caso, né? Se ele cair, não vai acontecer nada comigo. E é esse tipo de pensamento que você até tem que ter, principalmente nesse momento das criptomoedas, porque são moedas super voláteis, né? Então um dia tá lá valendo 100 mil, no outro dia tá valendo 10, não tão rápido assim, né? Mas em curto período de tempo, em um ano, você vê umas movimentações gigantes assim de valorização e de desvalorização. Então, acho que foi final de 2017 para 2018. Eu lembro que eu esperei o Bitcoin, ele tinha batido lá 70, 80 mil reais, eu lembro que ele estava corrigindo. E aí, eu queria comprar não só Bitcoin, mas eu queria me expor a outras criptomoedas. E aí, naquela época, nas corretoras, nas exchanges brasileiras, eu lembro que tinha a Mercado Bitcoin e mais uma outra lá que eu não lembro direito, que eram em português, e daí tinham outras, né, que tinham mais opções de criptomoedas. Então, o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada e na época eu encontrei uma corretora chamada Coin Exchange. Essa corretora, ela diversificava em quase todas as criptomoedas disponíveis. Você conseguia ter acesso a praticamente todo o portfólio de criptomoedas que tinham naquele momento. E aí, né, eu não tinha muito conhecimento mesmo nessa época a respeito disso, eu estava entrando, era algo novo. E aí fui lá e me expus um pouco a Bitcoin, a Litecoin, a Ethereum. Comprei várias moedas lá também. Litecoin e a Dogecoins. Eu cheguei a comprar, acho que foi 10, não lembro se foi 10 ou 12 mil Dogecoins. A 4 centavos, se eu não me engano. 4 centavos foi o valor que eu comprei. 4 ou 5 centavos, não lembro mais ou menos esse aí. E aí teve uma outra moeda também, que acho que era Ethereum Dark, que essa moeda também valia 1 ou 2 centavos, eu comprei acho que umas 7 mil. Bom, resultado da história, né, pessoal? Eu investi ali, gastei uns 3 mil reais e deixei lá, né, porque eu não me interessava, né? Eu pensei, daqui algum tempo eu vou olhar isso de novo, vamos ver o que tá, né? E aí, eu não acompanhava muito, né? Tava focado nos meus outros investimentos aqui, via que o Bitcoin tava oscilando e tal. De vez em quando eu dava uma olhada lá naquela corretora, só que em 2019 eu comecei a receber alguns anúncios dessa corretora, só que eu não estava dando muito a bola para aquilo, só que eram anúncios que a corretora ela ia fechar e tinha que retirar o dinheiro que tinha lá. E da época eu olhei ali, 2019, estava numa baixa bem gigante de tudo que tinha lá. Então os meus 3 mil reais naquela época ali, eles estavam valendo acho que uns 500 reais. E eu não dei muita importância para isso, depois eu tiro, né? E, resultado, esqueci. Hoje, em 2021, né, se fosse considerar essa alta ali só com os Dogecoins que eu tinha na época, eu acho que eu teria em torno aí de uns 30 e poucos mil reais. Só que, em resumo, a corretora fechou, o último prazo para tirar era em dezembro de 2019 e literalmente eu perdi esse valor, né? Então, fica de aprendizado que também a gente tem até outro ponto, né, Cleiton, a respeito disso, que muito cuidado quando você vai utilizar essas corretoras, porque até existe um ditado, né? Se você está deixando algo lá, não é seu, né?
a respeito das criptomoedas. Porque existe uma maneira de você investir nas criptomoedas e tá com elas sempre indiferente se a corretora que você tiver, se a exchange que você tiver, quebrar ou não, né? Exato, né? Esse é um ponto que muitas pessoas não sabem. Eles acreditam que é achar uma exchange, comprar como se fosse uma corretora e tá lá. No Brasil, né, se falando em corretora, você tem a segurança porque as ações que você compra, por exemplo, utilizando qualquer corretora, não fica na corretora. Ele fica na CBLC, então fica lá no teu CPF. Se a corretora vier quebrar, ela é só uma intermediária financeira. Você faz transferência de custódia, leva para outra corretora, o investimento no teu CPF é teu. Nas criptomoedas não é bem assim, porque nas criptomoedas elas não têm toda essa regulamentação, essa segurança. Então, meu amigo, você deixou na conta da corretora como o Eduardo deixou, a corretora quebrou, perdeu, babau, não tem choro. Então tem que tomar muito cuidado. Até a corretora, ela não necessariamente quebrou, mas ela decidiu fechar e deu esse prazo, você perdeu o prazo, né? Perdeu o prazo de retirar. Exato. Então o que acontece? Como que você se protege disso? Você compra as suas criptomoedas e você precisa guardar ela na famosa wallet. Existem dois tipos de wallet. Você pode guardar numa wallet digital, ou seja, uma carteira digital que você vai abrir, tem todo um procedimento, várias senhas para você ter acesso a ela, e você transfere da corretora para essa wallet digital. Tem que tomar muito cuidado, porque se alguém te hackear nessa wallet digital, amigo, ele faz o que quiser com o teu dinheiro, não está no teu CPF, não está nada. Então, por isso tem que anotar muito bem as senhas. É um pendrive com teus documentos, né? Mas essa é a hardware wallet, né? Ah, tá, desculpa, então chegou nessa parte Eu tô explicando desculpa, ainda eu pulei. a digital wallet, isso. Então você, exemplo, na digital wallet, alguém hackeou você e tal, ele faz tudo pelo computador, ele vai ter acesso ao teu dinheiro. Tem que tomar muito, muito cuidado. E aí nós temos as cold wallets, né, que aí elas estão fora do sistema, que é o que o Eduardo falou, que é uma hardware wallet, que é tipo um pendrive, que literalmente você tira do computador para esse pendrive. Estamos facilitando o entendimento, que ele é muito similar, mas é uma hardware wallet. E aí sim você tirou do sistema. A partir daí, se está naquele dispositivo, que é estilo um pendrive, não tem como uma pessoa hackear você porque ele está fora do sistema, ele está fora da internet, ele está fora do teu computador, e grandes investidores jogam para essa ferramenta de segurança para tirar do sistema justo para eles não serem hackeados e perder. Só que o cuidado você tem que ter, tem uma senha para você acessar. É bom que você, uma pessoa de extrema segurança e confiança, saiba disso, porque temos pessoas que, por exemplo, tinham em um HD uma quantidade milionária e hoje eles não lembram mais a senha, não conseguem acessar. Eu acho que essa pessoa até é curioso. Ele tem milhões de dólares em Bitcoin, só que ele está na última tentativa de senha, senão ele não vai mais conseguir acessar. Porque elas têm um sistema de segurança, né? Que ela trava. Se você errar mais de 3 vezes, ela trava a senha e você não consegue mais acessar. Exato. Né? Então, por esse motivo, você tem que tomar muito cuidado para ver, pessoal, como os riscos nós estamos mostrando para vocês. Realmente, o Bitcoin e outras criptomoedas se valorizaram 10 vezes até mais de um ano. Só que vocês estão tendo noção do risco que tem envolvido? Se você deixar numa corretora, o Eduardo é prova viva. Perdeu o dinheiro porque a corretora quebrou e ele não resgatou. Então você tem que tirar da corretora. Mas se você deixar numa carteira digital, né, automaticamente você pode ser hackeado. Se você deixar numa hardware wallet, você tem que cuidar com a senha, porque senão você vai mesmo tendo Bitcoin ali. Você está vendo ali que pode ser milhões de reais, se não tá com a senha ou errar a senha, amigo, você vai perder também. Claro que nós estamos indo para os extremos, né? Exato. Mas todo cuidado é sempre pouco, né? Exato. Como a gente vai até já pode entrar nesse assunto, naquela época, aquele valor que eu separei já era justamente para isso. Se caso acontecesse eu perdesse, eu estava tranquilo. Tanto que eu não dei tanta importância, porque quando eu investi aqueles 3 mil reais, em 2019 se desvalorizou tanto que estava valendo 500 reais, 500, 400 reais. Eu quase já não pensei, nossa, isso aqui vou deixar aí porque um dia volta, talvez eu venda, né? E aí começou a vir aqueles avisos, eu não dei importância e acabei perdendo justamente por não ter esses métodos de segurança, né? Só que hoje em dia, com tanta essa euforia, né, Cleiton, a gente está entrando num patamar que as pessoas estão ficando enlouquecidas e elas querem ir para as criptomoedas, indiferente de quanto dinheiro elas tenham, de quanto dinheiro elas vão investir. E aí que a gente recebe até comentários, como a gente estava falando aqui no começo, de pessoas que dizem, tem um vídeo nosso que uma pessoa falou assim, tem que entender era sobre Bitcoin ou sobre criptomoeda? Era numa live que o pessoal estava perguntando muito sobre Bitcoin, nós explicamos, né, falando, pessoal, já está em 300 mil, se ele triplicar, ele tem que ir para 1 milhão para você transformar R$1.000 em 3 mil. Então veja que, ele já valorizou bastante, cuidado com as expectativas, se você entrar, saiba que, se o Bitcoin bater 1 milhão, você triplica teu capital. É bom triplicar? Mas veja como o Bitcoin tem que valorizar muito. Ele entrou nessa pegada de segurança para as pessoas, e aí teve uns comentários lá, que... Posso falar o comentário? Pode. É que eu não lembro se ele falou Bitcoin ou se ele falou criptomoeda. Ele falou criptomoedas. Tem que entender, mas ele focou em Bitcoin. Porque realmente Bitcoin, ele falou alguma coisa assim, Bitcoin não é para quebrado, tem que entender de criptoativos para investir nesse mercado. Aí a pessoa falou, eu tenho 50% do meu capital em Bitcoin e se perder, para mim não faz falta. Aí eu parei, eu comentei com o Eduardo, falei, cara, olha o nível.
pô, pensa comigo, eu fiz a pergunta, se você perdesse amanhã 50% do teu patrimônio, como você ia se sentir? Até falando, se amanhã, você acorda amanhã, você perdeu 50% do teu patrimônio. Você fica enlouquecido, né? É lógico. Se você não tem noção do que você tá fazendo, né? Tipo, por exemplo, a gente falando em mercado financeiro, em ações, em empresas, você perder 50%, perder não, desvalorizar 50% do teu patrimônio, sendo que você conhece a estratégia, sendo que você sabe no que tá o seu dinheiro, é uma coisa. Agora, você colocar 50% do teu patrimônio em criptoativos, que existe uma insegurança e uma incerteza que já está provada, que ano após ano isso estoura lá 3.000% e no outro ano desvaloriza 90%, né? Então, tipo, cara, não existe como você colocar 50%. Até a gente brincou, né? Pô, só se o meu patrimônio fosse R$100. Exato, né? R$1.000, por exemplo. Exato, e daí eu vejo aquilo ali, pô, perdi 50%, tá, tranquilo, né? Amanhã eu vou trabalhar, vai acontecer, eu vou conseguir recuperar. Foi o exemplo teu com os 3.000, né? Exato. Era tranquilo na época, se você perdesse tudo, era tranquilo. Exato, eu não ia passar necessidade, eu não ia passar fome, era uma parte do meu portfólio, do meu patrimônio que eu quis me expor pra ver no que dava. E deu errado, só que deu errado, claro, que por culpa minha, por não tomar o cuidado suficiente, né? Mas imagina as pessoas hoje, tipo, dizer que 50% do patrimônio, se ela perder, tá tudo bem. Esse é o problema, porque uma pessoa que comenta isso, ela não tem essa noção, ela não explica. E aí uma outra pessoa que já tá nessa euforia de comprar, ela vê outra pessoa falando sobre isso, ela compra a ideia. Não, eu vou investir e eu vou colocar, sei lá, eu tenho R$10.000, eu coloco R$5.000 em Bitcoin e se quebrar eu tô tranquilo. Tá, se o patrimônio é pequeno, até ok. Realmente, convenhamos, R$5.000 é dinheiro, mas não quebra ninguém. Você não vai morrer por perder R$5.000. Agora, vai subindo o valor. Vai subindo para 100 mil, 200 mil, 300 mil. Cara, perder 50% é muita coisa. Né? Tem muitas pessoas que demoram uma vida quase para acumular isso. Então, nesse ponto, nós vemos várias pessoas totalmente na emoção, totalmente sem a realidade do negócio. Então, por esse motivo, tem que filtrar muito, pessoal. Às vezes, você está ouvindo uma opinião de um dono de uma verdade lá, que o cara não falou quanto tem investido. Então, pô, se o cara tem investido R$1.000, aí ele pode falar que, pô, se eu perder não vai fazer falta, porque realmente no outro mês ele trabalha e a vida segue. Mas veja que você não pode tomar aquela verdade para você. E em ciclos de euforia sempre surgem os gênios, né? Então, sempre fica ligado para você não estar sendo envolvido nessa emoção e daqui a pouco você está perdendo a razão, né? Então sempre foca com a razão, sempre analisa e vê, pô, essa pessoa que comentou, né? Será, ninguém perde 50% do patrimônio e fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, então, pelo amor de Deus. Outro ponto, Eduardo, legal para você explicar aqui também, só para nós sabermos, é a questão do Bitcoin. Da onde que vem o Bitcoin, como que ele surge, porque as pessoas, né, pô, beleza, o real é impresso pelo Banco Central, o dólar é impresso pelo governo americano. Então, quem que imprime o Bitcoin? Podemos falar assim, né, quem que traz aí o Bitcoin, quem minera, né, que seria porque ele é digital. Exato. Até nos exemplos que a gente deu aqui, do real, dos Estados Unidos, ali do dólar, no Brasil, se o governo decidir, o Banco Central lá, eles podem imprimir, né? Podem literalmente ligar as impressoras lá e imprimir. Não tem limite. Não tem limite, né? Vai gerar inflação? Vai. Mas não tem um limite. Não existe lá dizendo, só pode imprimir R$1 milhão na história do Brasil, né? R$1 bilhão. Não tem. Nos Estados Unidos a mesma coisa com os dólares. Tanto que nessa pandemia, né, foi a época que mais foi impresso dinheiro no mundo todo. Né? E a respeito dos bitcoins, quando ele foi criado com um sistema que limita ele a ter somente 21 milhões de moedas digitais em circulação. Aí você está perguntando, nossa, só 21 milhões? Sim, só vão poder circular no mundo digital, né? 21 milhões de moeda, a não sei que o criador apareça, que saiba o código-fonte da criptomoeda lá e vai lá e altere isso depois, né? Mas sabe-se que o criador até ninguém sabe quem é, né? Não, até hoje nada provado de quem é o criador e se existe um código que possa ser alterado. Mas falando do que existe, vão poder existir somente 21 milhões de moedas. E até o momento estão em circulação 18,6 milhões. Ou seja, a gente passou já de 80% das moedas que tem disponíveis no mercado de Bitcoin, elas estão no mercado. Aí você está se perguntando, Eduardo, onde que estão as outras, né? O que está acontecendo com essas outras 2, 3 milhões de moedas aí que ainda não estão em circulação? Essas moedas, elas estão codificadas, criptografadas e elas precisam ser mineradas, né? Então é o termo que é utilizado. Então elas precisam ser mineradas. E para minerar isso, precisam de hardwares de alta eficiência, né? Sabe aquelas placas de videogame que tipo, são as de última geração para rodar os últimos jogos? Até, para você ter uma ideia, as máquinas mais, como é que eu posso dizer, mais amadoras, eles utilizam várias dessas placas em conjunto, essas placas de videogame em conjunto,
para tentar fazer a mineração de bitcoins. Mas já existem empresas, até um ramo que está crescendo nisso, existem empresas próprias, que elas criam literalmente fazendas de mineração. Ou seja, o que é uma fazenda de mineração? É um barracão só com hardwares de última geração que estão ali processando esses códigos, né, para transformar esses códigos, esses códigos que estão criptografados, transformar eles em um Bitcoin. Então imagina, e também a gente tem até um ponto, né, que a gente vai falar a respeito disso, do tanto de energia que isso consome, né. Tem essas fazendas, esses galpões aí que estão minerando Bitcoin, que eles consomem a energia que uma cidade inteira poderia consumir. Exato, esse tá se gerando esse problema secundário do Bitcoin, porque o Eduardo falou tudo. Às vezes num barracão, vamos dar um exemplo, 5.000 metros quadrados, onde tem vários hardwares lá, tudo processando, queimando energia, aquilo lá processador fritando lá dentro, né, para conseguir minerar Bitcoin, aquilo consome uma energia ferrada. Então, está surgindo agora um problema decorrente nesses lugares do Bitcoin, que é o consumo de energia, porque o Eduardo falou tudo. E um barracão consome o suficiente para uma cidade inteira. Então, agora está surgindo várias energias que o pessoal está falando alternativas, a energia eólica focada para isso. Então, esse própria fazenda, ele já cria a sua alta sustentabilidade de energia. Podemos falar assim, ele já coloca a placa solar em cima, ele já coloca, se é algum lugar propício, alguma energia eólica ou algo do tipo, faz lá uma usina termoelétrica, alguma coisa do tipo para conseguir gerar energia para ele. Por quê? É aquele negócio do carro. Se você tem um carro extremamente potente, você tem que ter combustível para rodar esse carro. E hoje, essas fazendas estão tão grandes, elas estão tão potentes, que está faltando combustível com a energia. Então, elas estão tendo que investir não só no hardware para minerar o Bitcoin, mas eles estão tendo que investir no combustível para rodar essa máquina, que é a energia elétrica. Tem um ponto também, Eduardo, que nós vamos destacar aqui, que é a questão que o Bitcoin, cada vez ele vai ficando também mais difícil de minerar conforme ele vai chegando nessa quantidade limite dele, né? Exatamente, até tem um nome para esse processo, Cleiton, se eu não me engano é halving do Bitcoin, que ele acontece de tempos em tempos. Talvez se eu pronunciei errado, não sei, né? Mas a princípio é isso. E o que é isso? É uma dificuldade que tem no próprio código do Bitcoin, no código criptografado dele, que, por exemplo, tem uma fazenda lá de Bitcoin, como a gente estava dando exemplo, uma fazenda de mineração de Bitcoin, por exemplo. E essa fazenda está minerando, sei lá, 100 bitcoins por mês, né? Ela consegue produzir 100 bitcoins por mês. Quando acontecer esse halving, que é uma fase que dificulta a mineração, por exemplo, cai para 50% a produção dessa fazenda. Se torna muito mais difícil minerar Bitcoin. Então, pode ser que a gente está perto dos 21 milhões de bitcoins serem minerados, né? Mas quanto mais perto desse número, mais difícil fica como é que posso dizer, de descriptografar esse código, né? De construir novas moedas de Bitcoin. Então, quanto mais perto dos 21 milhões, mais difícil mais equipamento precisa, mais tecnologia, mais hardware. Mais energia. E aí entra as outras perguntas, né? Então, se está ficando mais difícil, pode ficar mais caro, né? Exato. E isso traz outro ponto para nós destacarmos aqui, que é a volatilidade. As pessoas têm que ter noção do poder que realmente isso tem de fazer R$1 virar 100 e de fazer R$1.000 virar 1 centavo, né? Então, isso é possível. Várias criptomoedas, altcoins já quebraram aí, simplesmente foram a zero. Então você tem que estar muito ligado nisso, porque, pessoal, é algo digital, é uma criptomoeda, um criptoativo, e você tem que tomar cuidado para você não criar a expectativa que isso vai mudar a tua vida. Que simplesmente isso vai substituir teu trabalho e você vai ficar rico. Exemplo do Bitcoin, que é o que está em ênfase, todo mundo conhece e muitas pessoas estão buscando comprar. Em 2017 ele chegou a valer R$80 mil. Depois ele veio caindo quase 2-3 anos, aí ele veio em queda. Até principalmente 2019, foram 2 anos aí lateralizando, caindo, e ele chegou a valer na média de R$13 mil. Então, foi de 80 para cair para 13 mil. Olha o tamanho da queda. Quem entrou naquela euforia, sem pesquisar, sem saber, pagou 80 e viu os 80 virar 13. Quantas pessoas? Comentários, pessoas que venderam casa, etc., lá no topo. Casa, carro. Exato, e compraram Bitcoin. E se essa pessoa te segurou, ela demorou 2 anos para ver começar a parar de cair, para realmente agora ela ter valorização em 2021. Praticamente 4 anos depois. Mas e será que essas pessoas seguraram? Provavelmente ela como ela não conhecia, ela achou que ia perder tudo de vez, ela preferiu vender lá caindo 5-6 vezes o capital do que ela tinha para garantir. Porque isso acontece nas ações, é normal numa crise que acontece, a pessoa vê que está caindo, ao invés dela ter uma estratégia, segurar, comprar mais, etc, ter caixa, ela se desespera, não. Eu tinha 100 mil, tenho 30, eu prefiro esses 30 na mão do que voando, né? E compra na alta e vende na baixa. Isso acontece nas criptomoedas, exemplo do Bitcoin, já aconteceu em 2017. Pô, pessoal, de 80 mil cair para 13 é uma paulada de uma queda. Então, se acontecer uma vez, pode acontecer tranquilamente em outras vezes. Bitcoin agora chegou a bater 360 mil, caiu para 260 mil praticamente. Caiu R$100 mil aí em questão de uma semana.
Então, beleza, agora já está recuperando. As pessoas ficam super animadas porque já está quase voltando. Mas, pessoal, vocês têm noção que em 2, 3 dias ele caiu tudo isso? E detalhe, não para de cair final de semana nem feriado, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? Volatilidade é vida? Sim. Mas você tem que ter noção se aquilo é previsível ou não. No caso do Bitcoin, então, ele entra como uma estratégia de diversificação para você ter uma pequena exposição. Deu certo, show, ganhou dinheiro. Deu errado, cara, você não perdeu a qualidade de vida, segue a vida. Foi o exemplo que aconteceu com o Eduardo. Então, tomar muito cuidado com essa questão dessa amplitude, dessa volatilidade, porque algumas pessoas estão sendo totalmente movidas pela emoção e não pela razão, e podem ter uma infeliz surpresa se o Bitcoin realmente não dá certo. E você vê várias teorias. Tem teorias falando se o Bitcoin não manter, etc., não continuar subindo, ele vai entrar em crise e vai derreter. Tem pessoas, daí outros falando, o Bitcoin vai bater 7 milhões de reais por Bitcoin. Então, qual que é o cuidado, pessoal, de análise para você entender como que você está pensando sobre o Bitcoin e outras pessoas estão pensando? Se hoje você comprasse um Bitcoin e ele dobrasse de valor, o que você faria? Você venderia ou você iria segurar? Se a tua resposta for, não, eu venderia, nem que fosse uma parte, saiba que todo mundo que tem Bitcoin, boa parte das pessoas pensa assim. Igual você. Então, no momento, quanto mais o Bitcoin subir, vai ter mais pessoal realizando lucro. Então, pode acontecer um momento, algum efeito manada, um grande player, alguém larga uma notícia e vende aí bilhões de Bitcoin, que isso vai ser, como se diz, o estupim da bomba, né? Por exemplo, se um grande player, como você falou, uma pessoa que comprou 100 milhões, por exemplo, em Bitcoin, né, e ele tem ali, esses 100 milhões dele já viraram praticamente 500 milhões. Você acha que uma hora ou outra ele não quer fazer um pouco de caixa desse dinheiro, né, transformar isso em lucro? Se uma pessoa desse, um tubarão, né, resolve fazer isso, transformar isso em lucro, ele literalmente ele derruba, porque é uma pressão vendedora muito grande que ele vai fazer no mercado. E aí ele gera o desespero nas sardinhas, que aí muda o sentido do cardume, né? O cardume muda a direção. E aí todo mundo tava com o cardume comprando. De repente um grande player, um tubarão vem e dá a mordida dele, o que acontece com o cardume? Vira ao contrário. De repente o cara só queria fazer lucro, né? Só queria realizar um pouco de lucro. E todo mundo pensa assim, nossa, o cara vendeu, isso aí não vai durar mais. Então, se ele vendeu, por que eu não vou vender? Exato. E aí todo mundo faz uma força vendedora muito forte e desaba o preço. Desaba, que provavelmente foi o que aconteceu, um exemplo, 2017 da vida, e pode acontecer agora? Pode sim. Então, por esse motivo, pessoal, se você está só comprando criptomoedas com o objetivo de valorizar, vender, saiba que outras pessoas pensam igual a você. E se dezenas, milhares de pessoas pensarem e agirem no mesmo momento dessa forma, ele vai derreter o preço, como aconteceu o exemplo do Bitcoin em 2017. Então, tenha noção da volatilidade, diversifique, aplique com responsabilidade, para você não colocar a tua família em risco, o teu futuro em risco, acreditando que você vai achar um atalho em criptoativos e ficar rico rápido. Então, voltar para o passado, é fácil você olhar no retrovisor e falar, nossa, se tivesse investido em 2015 em Bitcoin, etc., hoje eu estaria rico. Cara, tudo, se você olhar para trás, você ia fazer ótimos negócios. Mas a gente tem que olhar, fazer nossas decisões olhando pelo para-brisa, olhando para frente. E aí, o futuro ele é incerto. Por isso, quem está diversificado e não exposto ao risco da ruína é a pessoa que vai passar pelas crises, aproveitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, etc. E o tempo vai transformando ele num grande player, vai aumentando o teu patrimônio, e aí você cresce com segurança, com tranquilidade, botando a cabeça no travesseiro e dormindo, e aí as coisas vão acontecer. Mas tem que ter esse pensamento de futuro, né, Eduardo? Exato. Até para quem está se perguntando, né, nossa, Eduardo, você nunca mais investiu em Bitcoin? Não, tá, pessoal, em 2020, quando o Bitcoin bateu ali na casa dos 12 mil, né, tanto eu, o Clayton também, eu voltei a comprar Bitcoin, comprei ali até uma média de 16 mil reais, que foi ele chegou. E aí, posteriormente, vendi grande parte disso lá nos 50 mil. Claro que se tivesse mantido até hoje, né, essa grande parte foi vendida, teria já transformado isso em um bom valor, né, se tivesse deixado aí até esses 300 mil. Mas não me arrependo, por quê? Porra, se eu comprei a 200 mil, se eu comprei a 12, 13 mil e vendi a 50, porra, olha o quanto de lucro já teve nessa operação. E se falando então até a respeito do futuro, né? Será que vai subir ou será que vai descer, né, pessoal? Eu não vou dizer que, não sei, mas eu posso dar indícios que ele pode sim vir a se tornar algo muito valioso, primeiro por fatos que a gente mesmo falou aqui, né? Existem somente 21 milhões de moedas disponíveis para serem mineradas, né? Quanto mais se aproxima desses 21 milhões, mais difícil elas ficam de ser mineradas. Então, ou seja, fica mais difícil de construir um Bitcoin, né? Mais difícil de construir um Bitcoin. Se fica mais difícil de construir, fica mais caro para fazer isso, né? Para conseguir essa mineração. Se fica mais caro, esse valor também tende a ser repassado e essa moeda fica mais escassa, fica mais cara. E a hora que chegar esses 21 milhões elas forem mineradas, é aquilo, só existe aquilo, não tem mais.
Até, por exemplo, muitas pessoas comparam com o ouro, né? O ouro, existem lugares que ainda não foram explorados que podem haver ouro, né? Que você pode encontrar ouro e ele vai ter um grande valor. O Bitcoin, quando chegar nesse momento, acabou. O código dele está limitado a 21 milhões. Quem tem, né? Para você conseguir novos Bitcoins, vai ter que achar uma pessoa disposta a vender aquele valor. E aí a gente não sabe se esse valor vai estar aí astronomicamente gigante, né? Vai ser um valor que vai ir lá para as alturas, ou simplesmente, sei lá, os governos comecem a entrar em tudo nisso e todos os governos se unam e criem regras para burocratizar e tal. Tributar e... Até já teve notícias de 80% de tributação no lucro de criptomoedas. Exato, né? Tipo, tentar fazer um cerco para fechar isso, né? E desacreditar literalmente dessa moeda, né? Aí pode ser que ao invés de a gente ter um futuro promissor, pode ser que a galera, tipo, o pessoal não vê mais sentido naquilo, né? Se tornou uma moeda exatamente igual à do teu país, as pessoas podem deixar de lado isso. Só que outra informação que é bem interessante a respeito disso, é que até hoje somente 1,7% da população mundial tem bitcoins, né? Então veja só, menos de 2% de 7 bilhões de pessoas. Então isso é muito pouco, né? Se isso for se familiarizando cada vez mais, as pessoas forem entendendo isso, quiserem sempre ter uma exposição a partir disso, pode ser também que entre aí num viés aí, algo que se valorize muito mais, porque vai aumentar o número de pessoas que vão ter exposição a isso, né? Isso também vai fazer subir. Exato, é um ponto bem importante que você comentou aí, é nessa questão de realmente o futuro tende a isso. Só que nós temos que lembrar que tem uma pecinha no meio chamada investidores. E os investidores, eles são irracionais. O mercado é irracional. Então, na teoria, tudo leva a dizer que sim, a tendência teórica é o Bitcoin se valorizar. Porque tudo que é escasso fica mais caro, etc e tal. Só que no meio tem os investidores. Os investidores, eles visam lucro. Eles não são racionais. Se ele tá bom ganhando 10 mil reais, ele vai vender. Tem pessoas que vão tá bom ganhando 20%, 30%, 50%. Nem todo mundo vai segurar para sempre. Então, tem que ter noção disso. Às vezes, a irracionalidade do mercado vem do emocional dos investidores. E esse mercado está totalmente, podemos falar assim, exposto a essa movimentação emocional dos investidores, o que pode gerar tanto um grande movimento de compra, como nós estamos vendo, como um grande movimento de venda. Exato. Então, tenha noção disso. Não, eu estou comprando Bitcoin, eu vou levar para sempre. Beleza, parabéns, quem sabe você está pensando em buy and hold no Bitcoin, mas será que todas as pessoas pensam igual você? Então, esteja ciente que o mercado sempre vai ser mais forte do que você, independente dele estar fazendo um movimento racional ou irracional, mas é o mercado que manda, né? Exato, é até só um ponto para considerar nisso, por exemplo, de investir, as pessoas pensam, então beleza, chegamos à conclusão que vale a pena, né? Que tudo aponta que o Bitcoin vai se valorizar. Só que as pessoas, quando a gente fala isso, tem que tomar muito cuidado. As pessoas, beleza, eles falaram que vai se valorizar. Vão lá e compram hoje, que tá ali no topo histórico, né? Pessoal, quando a gente fala que tem tendência a se valorizar, a gente tá falando lá na frente, no futuro. Né? E vai ter muitos altos e baixos nesse mercado. E nesse caminho vão ter muitos altos e baixos, né? Porque, com certeza, se ele for subir, ele vai subir descendo e subindo, oscilando, né? Porque ele é uma moeda super volátil. Então, esse futuro que a gente tá falando, até minerarem todas essas moedas, porque vai ficar mais difícil de minerar, pode demorar aí 10, 20 anos para isso acontecer. Então, isso que a gente está falando do futuro é lá na frente mesmo. Então, por exemplo, você sai desse podcast hoje, vai lá e compra criptomoeda, daqui a 2 meses elas despencam para menos de 100 mil reais. Vai dizer, nossa, aqueles caras não sabem nada. Não, mas isso faz parte desse processo. A gente não está falando durante esse ano, a gente está falando para longo prazo, está falando para lá na frente, a perspectiva, né? Exato, isso aí. Pessoal, então lembrem sempre aí de nos seguir no Spotify. Se você está nos ouvindo, lembra que temos outros canais também, como o YouTube, que você pode nos seguir. Temos o canal do YouTube InvestidorCast, temos o canal Você Investidor, que tem vídeos semanais. Está indo aí para quase 100 mil inscritos, né? O nosso canal do YouTube oficial. Também temos o nosso Instagram com conteúdos diários, respondemos perguntas directs de vocês lá, tem sempre publicações. Então nos sigam em todos os nossos canais Instagram, os 2 canais do YouTube, nos sigam no Spotify para vocês não perderem nenhum conteúdo nosso. Também tem um grupo do Telegram e tudo mais. Galera, se você está nos vendo no YouTube, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo o que você achou desse podcast e até a próxima. Isso aí, nos vemos no próximo episódio.